Nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. Tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba. E eu estou na moda. Outro dia, Cláudio e eu fomos a um shopping e no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais, hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela inclusive do lado de fora, com aqueles símbolos antigos que ficavam girando, onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Não a loja, mas o princípio histórico do cinema. E a gente, você já imaginou? Uma parte da nova geração decidiu ser contemporânea além de nós e decidiu fazer algo para mostrar como nós somos ultrapassados, que foi fazer cerveja artesanal. Séculos a humanidade passou para ter uma cerveja gelada no freezer. Pronta, porque você vai lá e abre. Não, ele vai mostrar que você é antigo e aí ele faz cerveja em casa. Ele e um grupo de amigos. Demora, vence logo, acaba cedo. É amarga, mas você é velho. Você compra cerveja. Você já imaginou? Que coisa maluca. Você vai a um restaurante hoje em São Paulo almoçar, depois que teu menino ou menina fizer o exame, e você vai a um restaurante que é sofisticado, já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco, e você vai procurar no lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado. Ele será quase hipster se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão. Porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte, em qualquer área. No âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, por parte, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países da onde os seus ancestrais vieram. Que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram, né? Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui, mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse num lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram, porque aquilo dá uma certa identidade num mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações. Em que a gente está num instante em que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem,
em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide e nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí diz assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. A relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que a minha responsabilidade, a noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio, sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou? Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço. Seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele sim tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública. E de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô Ettore, italiano, todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre 2 coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava, quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligares, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração, ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro,
E aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu é pouco, quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, se você teve, claro, você sabe, filhos pequenos. Há pais e mães hoje com crianças pequenas que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. Usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo? Quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira? Vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão? Você ri? Somos nós. Ri de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade, 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa, né, de outra natureza, aquilo ferve numa outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio, né? Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida, né? A parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, né? E não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem. É uma extensão, mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério? Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade, significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. Minha mãe, Emília, faleceu esse ano, né, no mês de junho, a avó, né, Emília, como aqui as crianças, né, chamavam, e, claro, bisavó, os netos e netas, e ela faleceu com 93 anos de idade. E, portanto, porque ela faleceu esse ano, ela pegou todo o processo da pandemia, pelo menos até junho, quando ela nos deixou. Mas o mais forte disso é que minha mãe nasceu em 1929. E todas as vezes, depois que se iniciou o tempo pandêmico, que eu às vezes ligava para ela, ou quando eu conseguia e podia visitá-la pessoalmente, porque no primeiro ano, 1920, né, é algo que estava longe, mas 2020 estava encostado, né, muito perto, com uma ameaça muito forte, que era exatamente a pandemia. Todas as vezes que eu podia ir vê-la pessoalmente, dado que ela tinha que ficar salvaguardada em relação à eventual contaminação, e eu às vezes falava para ela, ou pessoalmente, ou por telefone, falando: mãe, tá difícil, viu? Tá difícil. Isso em junho de 2020, em julho de 2020. Nós estávamos recolhidas e recolhidos. Havia um número imenso de pessoas que tinham de trabalhar para nós vivemos na área de saúde, na área de transporte, na área de produção, na área de segurança, no agronegócio. Para nós continuarmos vivos e vivos, era preciso que muita gente lembrasse da importância daquilo que estava fazendo. E quem podia ficar mais distanciado do dia a dia, como é o meu caso, pela natureza da minha atividade, que sou grato às pessoas que tiveram, sim, né, de nos proteger e cuidar com o seu trabalho cotidiano. Às vezes, claro, eu também ficava meio agoniado e ligava para ela e falava assim: mãe, tá difícil, viu? Ela dizia: filha, eu vou te contar uma coisa. Eu nasci, dizia ela, em 1929.
Elas nasceram. Eu nasci em 1929, isto é, eu nasci 10 anos após o final da Primeira Guerra Mundial, quando havia ainda reflexos de desespero na economia, na convivência, o número de famílias enlutadas. Eu nasci, dizia ela, em 1929, 10 anos após o final da gripe espanhola, que matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora a partir do vírus. Quando eu tinha 10 anos de idade, isto é, em 1939, quando ela tinha 10 anos, explodiu a Segunda Guerra Mundial. E quando eu tinha 10, 11, 12, a vida era mais difícil, havia restrição, de alimento, havia restrição de combustível, a economia estava em frangalhos, o mundo teve que se dedicar a um confronto imenso. E quando terminou a Segunda Guerra, em 1945, eu tinha 16 anos de idade, o mundo tinha perdido 55 milhões de pessoas na Segunda Guerra, inclusive na minha família. E quando eu achei que agora vai, porque com 16 anos, bombas são jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, e eu passei, como qualquer ser humano mentalmente saudável, a ter pânico do fim da espécie, de uma guerra nuclear. Quando eu, aos 16 anos de idade, imaginei que isso ia passar logo, aparece a União Soviética de um lado, a nação norte-americana do outro, e nós tivemos uma guerra fria de confronto possível de guerra nuclear de 1945 até 1990. Em 1990, filho, eu que nasci em 1929 já estava com 61 anos de idade. Falei, agora vai. Aí apareceu a crise do petróleo, a inflação de 2.000% ao ano. E agora, aos 91 anos de idade, que eu vou brincar com os meus bisnetos, que eu vou poder aproveitar um pouco mais. Vem essa pandemia e nos coloca cada um num canto. Por isso vou te contar uma coisa. Você não viu nada. Quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, eu sou nada. Por que ela contava isso? Para que a gente se consolasse? Ela contava para que eu me conformasse? Não. Ela contava para que a gente ganhasse ânimo para entender que se cada pessoa e todas as pessoas formos capazes de fazer o nosso melhor, a gente segue adiante. Mas, se, por exemplo, no mês de março de 2020, como aconteceu, diante de algo aterrorizante, que é o vírus que ainda circula, se todas as pessoas tivessem enfrentado a situação horrorosa, como algumas pessoas decidiram enfrentar, nós não estaríamos aqui essa noite em Florianópolis com tanta gente. Aliás, nós humanas e humanos arrogantes que somos, ficamos imaginando que durante décadas a grande ameaça à humanidade viria do espaço. Um meteorito, um asteroide, e nos preparamos para isso. Aliás, criamos tecnologia para isso, já pensou? Criamos mísseis que pudessem combater, serem disparados. Quem diria que a ameaça viria do nosso meio? Eu, caipira que sou, nascido em Londrina, a gente caracteriza o que a humanidade viveu a partir de março de 2020, os caipiras chamamos de tranco. Tomou-se um tranco. Nós estávamos imaginando que a gente já era invulnerável, que as coisas não nos aconteceriam, e de repente fomos atropeladas e atropelados por algo que, embora Dona Emília, minha mãe, dissesse se ainda não viu nada, a gente não imaginava que fosse ver o que vimos. Aliás, nessa hora, é claro, quando do início do momento pandêmico mais denso, quando nós não entendíamos direito como fazer, usa máscara, não usa máscara, deixa a máscara para quem é da área de saúde, e se ele vai para casa, quem atuar no campo da saúde pode contaminar a família, e se não vai para casa, um grupo de pessoas começou a olhar tudo aquilo e dizer, o que eu posso fazer? Uma parte das pessoas, ao olhar a dificuldade, a agonia, o desespero,
disse: o que eu posso fazer? Com reticências, com 3 pontinhos. Ainda bem que uma parte das pessoas, em vez de usar a frase com reticências, com 3 pontinhos, decidiu nela colocar um ponto de interrogação. E no lugar de dizer o que eu posso fazer, a questão se tornou questão e foi: o que é que eu posso fazer? Isto é, o que é que está ao meu alcance que seja feito? Uma coisa é você e eu, face a uma dificuldade, dizermos: o que eu posso fazer? De modo desalentado, desanimado, de modo fraquejado. Outra coisa é apresentar-se de maneira disponível e dizer: o que eu posso fazer? Isto é, cá estou. Para a tua sorte e para a minha, centenas e centenas de pessoas nesse país e fora daqui se dispuseram a não desistir, a ir buscar, a nos cuidar, a procurar aquilo que é a atenção de saúde. E quando se dizia: Cortella, não tem como fazer uma vacina em menos de 10 anos, nunca nós fizemos uma estrutura vacinal em menos de uma década, um grupo de homens e mulheres em vários lugares do planeta foi atrás. E cá estamos. Vários pereceram, várias pereceram, ficaram pelo caminho. Pessoas que vários momentos quiseram desistir. A gente lembra da cena, gente encostada, sentada no chão de hospitais. O desespero de outras pessoas que não conseguiam respirar em vários lugares. E nós cá estamos essa noite com centenas e centenas aqui. Sabe por quê? Porque ainda bem que na humanidade há muita gente que acha que se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita.